Então nós, meditando hoje a palavra de Deus, meditando um pouco a vida e a história de Santo Antônio, nós falaremos um pouco sobre o sacramento da Eucaristia, que na vida de Antônio tinha muita importância, muito valor. Lemos aqui outro dia o milagre do herege, que duvidando da presença de Jesus na Eucaristia, né, e agredindo a fé nesse dogma, Santo Antônio propôs, Santo Antônio aceitou a proposta do herege de trazer o Santíssimo Sacramento diante. E se o animal se ajoelhasse diante do Santíssimo Sacramento, o herege passaria a acreditar na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas, salvo este milagre que nós ouvimos, a vida de Antônio foi nutrida pela Eucaristia, porque muito mais do que um milagre de um animal se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, é aquilo que o Santíssimo Sacramento é na vida do cristão. É alimento para a alma, é alimento para o corpo, é alimento de vida eterna, mas é a presença viva, real, verdadeira, silenciosa e misteriosa de Jesus escondido sob o véu do sacramento, na aparência do pão, na aparência do vinho. O Evangelho escutamos da boca do próprio Jesus, quando ele diz, eu sou o pão da vida. Ele se declara, né? Ele se revela. E essa frase de Jesus ela é muito significativa. Eu sou o pão da vida. Primeiro nos remonta ao Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés e perguntado sobre qual seria o seu nome, o que Deus diz a Moisés, né? Eu sou aquele que sou. E Jesus começa dizendo justamente assim, eu sou. Ou seja, Deus não está, Deus é. Contínua, é um estado. Deus, ele continuamente é. Eu sou o pão da vida, destaca Jesus. Então, além de se revelar o Deus do Antigo Testamento, o Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que se revelou a Moisés, no eu sou, Jesus faz uma nova revelação, o pão da vida. Ou seja, dou a minha carne para comida, dou o meu sangue para bebida, para a salvação da humanidade, do mundo. E ele diz, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Amanhã a igreja reservou o dia para essa festa. É claro que a Eucaristia semanal é a Páscoa dos cristãos, ela é perene, mas um dia no ano a igreja tira para festejar solenemente, de maneira em destaque, esse dogma de fé. Jesus está verdadeiramente presente no pão e no vinho. E nós, mesmo sem muito subsídio para entender, para compreender e racionalizar isto, nós devemos entregar o nosso coração para essa fé. Dar o coração, né? Como a gente diz no CRE. Crer é isso, é dar o coração a Deus, deixar Deus trabalhar no coração. Santo Antônio nutria este amor pela Eucaristia, porque a celebrava, mas ele também nutria este amor à Eucaristia porque era um grande pregador do Evangelho. E do mesmo jeito que a Eucaristia tem valor, importância, é uma presença misteriosa, significativa, a palavra também tem esse valor e essa importância. O pão que nos alimenta na Eucaristia um dia se fez palavra. Aliás, era a palavra que se fez carne. Não se fez palavra, claro. Era a palavra que se fez carne para vir ao mundo e dar ao mundo a salvação. Então é todo um mistério que vai perpassando os tempos e a história. E nós honramos Jesus na Eucaristia. Na Eucaristia, nós devemos sempre prestar o nosso culto de amor, de adoração, porque Jesus ali está, em todos os sacrários do mundo inteiro. Antônio também cultivava esse forte amor na Eucaristia, cantamos no início, porque perto
era pobre, ninguém era órfão, ninguém passava necessidade, porque a todos eles sempre tinham pão para dar. É o apelo que a Eucaristia celebrada na igreja faz a cada um de nós, partilhar o pão material na nossa vida, no nosso dia a dia, com aqueles que pedirem a nós esse auxílio, este socorro. Antônio tinha o amor, a Eucaristia, ali estava Deus, inteiramente presente, misteriosamente presente. Mas o amor dele se revelava ainda mais forte, mais concreto, quando ele se colocava à disposição das pessoas. Tanto que os milagres que a gente escuta de Santo Antônio, não é só para a gente ficar fazendo folclore, fantasia, lendas, histórias, mas é para a gente entender que por trás do milagre está um serviço prestado a alguém que pediu socorro, um serviço prestado a alguém que precisava de ajuda. E Santo Antônio, claro, com os milagres, com a graça extraordinária, com o dom extraordinário de fazer milagres, fazia isto. Era serviçal, a serviço do Evangelho, a serviço das pessoas, a serviço de sua comunidade, da igreja e do mundo. Destacamos ainda que a festa da Eucaristia que celebramos no dia de Corpus Christi, portanto amanhã, ela deve ser uma festa memorável. E nós não podemos deixar passar esse dia em branco, mesmo que as solenidades, as honrarias, os desfiles, as procissões não serão realizadas, mas poderemos criar o compromisso na nossa vida de rezar um texto, de ir à igreja onde tem o Santíssimo Sacramento, fazer um momento de adoração, ajoelhar na presença do Senhor, ler a Bíblia, a Palavra de Deus, fazer uma oração com os salmos, porque a Palavra de Deus é alimento da vida, da alma. Enfim, fazer a veneração à Nossa Senhora, pedir o seu auxílio, o seu socorro, são maneiras de honrar e de guardar a presença de Deus que está no sacramento, que é o coração da fé cristã que alimenta a nossa vida semanal. Terminando essa reflexão, gostaria então de lembrar, dos jovens. Estou refletindo sobre a carta pastoral do nosso bispo Dom Armando, está aqui nas minhas mãos, e essa carta tem muito conteúdo importante, interessante, que reflete um pouquinho sobre a vida da juventude, os seus anseios, seus sonhos e os seus projetos, e nos fala sobre os rostos da juventude. Me chama a atenção nesses dias, na televisão, por exemplo, a questão do racismo que veio à tona com toda a força, e isso nos ajuda a abrir os olhos para olhar as pessoas sem rotular as pessoas. E a juventude, ela tem um coração aberto para conseguir enxergar um pouco mais além essas realidades, porque o jovem da atualidade, ele nasce imerso nessa diversidade tecnológica, ele tem esse contato mais próximo com essa realidade virtual. E falar da juventude é pensar nos rostos dos diferentes tipos de jovens. Nós poderíamos aqui dizer o negro, o branco, o jovem pobre, o jovem rico, o universitário, o jovem que não teve acesso aos estudos, o jovem da periferia que às vezes padece tantas coisas que não tem muitas oportunidades. E olhar para os jovens e pensar no jovem como o rosto de Jesus. O rosto de Jesus é jovem também. A gente canta no canto, né? Pois o rosto de Jesus é sempre jovem. E então enxergar no jovem a possibilidade de renovar o futuro da nossa humanidade, investindo neles, acreditando, dando espaço, dando oportunidade, unindo a sabedoria dos idosos, a criatividade e a energia dos nossos jovens. E gostaria de concluir esta reflexão da trezena de hoje com uma oração que o bispo coloca em sua carta, voltada para os jovens. Se você está aí acompanhando, gostaria que dedicasse, dispensasse bastante atenção a cada palavra desta oração. Felizes de vocês, os jovens. Felizes de vocês, jovens, se com o coração dilatado disserem, é possível amar. Felizes de vocês, jovens, se tiverem olhos puros e olharem para os outros como Deus os vê. Felizes de vocês, jovens, se tiverem fome e sede de justiça verdadeira a serviço dos pobres. Felizes de vocês, jovens,
se tiverem mãos fortes e lutarem para tornar o mundo mais humano. Felizes de vocês, jovens, se tiverem mente limpa e procurarem Cristo, verdade do ser humano. Felizes de vocês, jovens, se tiverem pés ligeiros e corações em festa para contagiar a todos. Felizes de vocês, jovens, se tiverem antenas ligadas para captar em todo canto os sinais da Páscoa. Felizes de vocês, jovens, se deixarem o fascínio de Maria prender seus corações. Felizes de vocês, jovens, se os dons preciosos de suas mentes e de seus corações se doarem aos mais necessitados. Felizes de vocês, jovens, se com coragem imbatível tornarem-se missionários de coragem entre os demais jovens. Felizes de vocês, jovens, se tiverem rosto alegre e souberem alegria seu ambiente. Felizes de vocês, jovens, se forem experientes em amizade, mesmo demonstrando que na prática isso não é fácil. Felizes de vocês, jovens, se espalharem em todo canto sementes de esperança, até nos terrenos mais áridos. Felizes de vocês, jovens, se sentirem em seu coração de ser amados pelo jovem ressuscitado, Cristo, luz e amor. É uma oração de Sabino Palumbieri e está aqui no livro, na carta pastoral de nosso querido e amado bispo diocesano Dom Armando. E agora vamos ouvir os relatos dos milagres da vida de Santo Antônio. O milagre de hoje é um milagre bem interessante e gostaria que você ficasse escutando com bastante atenção. Reconstituiu um pé decepado. Um jovem chamado Leonardo confessou-se com o santo e colheu-lhe que, levado pela cólera, havia dado um pontapé em sua mãe. Frei Antônio, para fazê-lo compreender a gravidade do pecado que cometera, disse